Bom dia! Estamos aqui reunidos nessa segunda-feira para falar do contexto de contingência, da parte da reforma tributária, falar um pouquinho de como resolver todas essas questões que nós temos enfrentado aí nos últimos dias. Eu vou me apresentar primeiro. Meu nome é Rodrigo Cabral, trabalho na PwC, sou um homem branco, careca, barba branca. O meu fundo atrás aqui são coisas de pesca, que é o meu hobby aos finais de semana. Eu queria agradecer a presença de todos que estão aqui com a gente reunidos nesse dia. Vou passar a palavra à Jade agora para se apresentar, depois ao Cazu, e aí a gente inicia com uma apresentação institucional da PwC. Jade, por favor. Olá, pessoal, bom dia. Meu nome é Jade Bezerra, sou gerente aqui na Price, tenho já 6, 7 anos de PwC. Tenho background tributário, mas estou agora na área de tecnologia. Sou uma mulher branca, uso óculos e aqui no fundo tem a minha sacada e minha árvore de Natal. Vai lá, Cazu. Bom dia, pessoal. Obrigado pela oportunidade. Cabral Jade. Meu nome é Carlos Cazu Tomomitsu, tá? Sou contador, tenho alguns anos só de experiência na área de tecnologia de impostos, tá? Que nos últimos 30 anos eu atuo na área de impostos, tá? Então, eu sou de origem japonesa, tá? Tenho, né, já 66 anos, então um pouquinho de experiência na área. E aqui eu estou, meu fundo aqui é meu escritório hoje. Vocês vão ver um quadrinho com um gatinho, que está mais próximo, já que eu não tenho nenhum gato que pode passar na frente da minha tela, eu tenho um gato que é um quadro. Tá, pessoal? Tá certo, muito bom, Cazu. Os meus gatos estão presos aqui do lado de fora, para eles não virem passar na frente da tela aqui. Muito obrigado, Cazu. Bom, vamos lá, pessoal. A ideia aqui, como eu falei, é fazer uma breve apresentação institucional da PwC, e depois a gente tem uma apresentação institucional da CATEI e a gente entra no tema que é muito importante aqui, falar de contingência, falar de todas essas coisas relacionadas à reforma tributária. Bom, vamos lá. Quando a gente olha o cenário tributário brasileiro, ele é algo muito complexo, né? Muito robusto, muito desafiador, em constante mudança. Então, quando a gente olha para esse slide que eu estou projetando aqui, a gente consegue ter uma breve noção disso, né? Mais de 5 mil municípios, 26 estados, uma infinidade de regras e leis sendo criadas diariamente, alta penalidade. Então, tem muitas coisas, tem muitas variáveis, né, que vão transformando esse contexto do cenário tributário brasileiro em algo desafiador. Do outro lado, eu acho, posso estar enganado, mas eu acho que não, é um dos sistemas, um dos modelos tributários mais tecnologicamente avançados do mundo, né? Desde nota fiscal eletrônica, todas as obrigações e tudo que a gente vem lutando aí nos últimos anos, quem está há bastante tempo nessa área sabe disso, tudo que a gente vem enfrentando nos últimos anos e toda a tecnologia que é aportada para poder cumprir todas as obrigações que a gente necessita impostas pelo cenário tributário. Eu não vou me prender muito aqui, porque isso daqui acho que é lugar comum para todos aqui que são envolvidos nesse tema. Indo para o próximo slide, pessoal, é um slide que a gente gosta de trazer para falar da arquitetura da arquitetura tributária, da arquitetura, aqui não é só tecnologia, né? Porque a gente não tem como falar só de tecnologia quando a gente fala de tax, não tem como falar só de tax quando a gente fala de tax, né? Então aqui é para dar um overview geral para vocês do que a gente entende que são as grandes caixas, ou as caixas mais importantes pela perspectiva de arquitetura. Naturalmente a gente tem o RP ao centro aqui. Esse RP ele necessita de um motor fiscal, seja ele interno ou externo. A gente tem discutido bastante nos últimos tempos a questão até de motores de cálculo externo, até pelos desafios, todos os desafios impostos pela reforma, né? Além do motor fiscal, do motor de cálculo, nós temos as soluções de mensageria, que eu acho que é um dos temas centrais que a gente vai discutir um pouquinho mais para frente hoje, mas aonde passam todas as notas de saída, todas as notas de entradas, e é o grande desafio que a gente tem agora imposto para 1º de janeiro de 26. E, por fim, a solução fiscal, onde todas essas informações morrem, por assim dizer, o termo é meio ruim, mas elas desembocam dentro da solução fiscal, onde a gente faz a apuração, geração das obrigações acessórias e todos esses processos, né? Não menos importante, ou talvez uma das caixas mais importantes desse processo todo, aqui embaixo nós falamos de dados mestres, né? Quer dizer, os dados mestres são
coisas, assim, são entidades de suma importância quando a gente olha para o parque tecnológico voltado para a Tex. Por quê? Porque você precisa ter esse dado atualizado, saneado, precisa dar muita atenção para ele, porque isso que no fim gera os cálculos, as integrações, as emissões de notas. Então, é uma entidade, uma parte dos sistemas que precisa ser monitorada e acompanhada assim, com muita atenção. Por fim, aqui embaixo nós falamos de automações, né? Então, automações entre sistemas, entre todas essas caixas que estão aqui, ou entre processos mesmo que acontecem dentro da estrutura de Tex, tá? Então, essa caixinha aqui dá uma ideia geral da arquitetura. Ao lado direito aqui, quando a gente pensa na função fiscal do futuro, ela não pode deixar de passar por compliance, planejamento, accounting, reporting, audit defense, quer dizer, são grandes blocos aqui que precisam ser olhados com muita atenção. Por fim, tudo isso se sustenta e só pode se sustentar por pessoas, processos, tecnologia, dados e controles. Essas 5 caixas aqui é um mantra que há alguns anos já que eu estou aqui na PwC na área tributária, há alguns anos o Carlos Pedral, que é o sócio líder da nossa área, fala desse mantra, né? Pessoas, processos, tecnologia, dados e controles. Então, a gente tenta deixar isso em evidência porque é a parte importante, é o que vai sustentar todo esse ecossistema tecnológico e tributário. Avançando para o próximo slide, falando um pouquinho da nossa prática de Tex, né? Ela é muito além da tecnologia, né? Ela é orientada para apoiar os nossos clientes nos desafios de negócio. Então, quando a gente pensa nisso, normalmente, ou se não for 100%, mas 95% dos trabalhos de Tex que nós executamos na PwC tem tecnologia abarcada. Posso dizer 100%, tá? Então, a gente é sempre orientado à tecnologia. E o inverso também. Quando a gente está num projeto de tecnologia, a gente tem o Tex junto com a gente. Por quê? Porque uma coisa não pode existir sem a outra, né? Elas se complementam e são muito importantes. Nosso diferencial vai além da automação. Então, o que significa isso? Está diretamente relacionado com o que eu falei anteriormente, né? A tecnologia associada a Tex associada à tecnologia. Então, tudo isso junto traz assim melhorias para os nossos clientes, faz com que a gente consiga entregar projetos que efetivamente resolvam os desafios enfrentados pelos nossos clientes no que se refere a Tex e a tecnologia voltada para Tex. Flexibilidade é o nosso padrão. Por que isso, né? Não é uma coisa imposta, como até o próximo item que eu vou comentar, que é a cocriação como princípio de entrega, eles estão muito relacionados. A ideia aqui não é chegar impor alguma coisa ou achar que a gente é dono da verdade, porque ninguém é dono da verdade. A gente precisa construir isso junto com os nossos clientes. Então, é um trabalho de 8, 10, 16, ou todas as mãos possíveis para poder conseguir entregar aquilo que efetivamente tenha valor para o nosso cliente. E, por fim, não menos importante, cada vez mais Tex é uma força estratégica de negócio. Então, as empresas têm que olhar para a Tex de um outro olhar, tem que entender que Tex é uma parte muito importante do processo de negócio e também é uma parte muito importante que precisa de tecnologia, que precisa de atenção. Passando para o próximo slide, e já estou encaminhando para o final aqui para passar a palavra para o Kazu, a gente tem alguns elementos aqui que a gente precisa compreender quando a gente pensa na função fiscal do futuro, né? Então, primeiro ponto, sistemas harmonizados e padronizados. Quanto mais harmonizado, quanto mais integrado, quanto mais os sistemas estiverem atualizados, quanto menos customizações você tiver, mais fácil é de você manter isso, mais fácil de você atualizar uma versão, mais fácil de você receber os requisitos que são impostos diariamente pelo cenário tributário brasileiro. Esse item de custos de infraestrutura, quanto mais harmonizado você tiver esse processo, quanto mais centralizado nas aplicações você tiver, a tendência é que você tenha uma redução de custo de infraestrutura, a tendência é que você melhore e torne o seu processo mais eficiente. A tecnologia, ela está em constante movimento, então não é algo também que a gente vai fazer uma vez, vai embora e vai esquecer e nunca mais a gente vai voltar. Então, quando a gente olha principalmente para a Tex, é algo que mensalmente você tem que estar antenado, você tem que estar olhando o que está acontecendo, tá olhando para as novas tecnologias,
para poder acompanhar todos esses desafios e atualizar tudo aquilo que você precisa. Por fim, desafio na coleta de dados. E aqui, assim, eu vou juntar 2 itens, né? O desafio na coleta de dados e as políticas internas de gestão de riscos, porque o segundo fala de LGPD e todas essas questões. Quer dizer, os dados são o maior ativo quando a gente pensa na área tributária. Quer dizer, ali tem todas as informações necessárias para você avaliar se você efetivamente está tributando da forma correta, se você está recolhendo imposto da forma correta. Tem todas as informações para ajudar você a eficientizar o teu projeto, o teu processo, melhorar a entrega dos resultados, enfim, melhorar até os resultados da sua empresa. Então, os dados são um dos ativos mais importantes quando a gente olha para uma área de tax e quando a gente pensa na função tributária do futuro. E, por fim, o Data Analytics, que é onde você vai conseguir, através de ferramentas de BI ou de ferramentas de transformação de dados, transformar essas informações e gerar KPIs e gerar informações para que você possa analisar o teu negócio e transformar ele em algo mais eficiente. Indo para o último slide aqui, pessoal, eu vou passar rapidamente aqui, quando a gente olha qual o caminho a seguir quando a gente pensa na função tributária do futuro, né? Então, é mais um resumo daquilo que eu vim conduzindo até o momento, né? Questão de dados, então, limpeza de dados, manter esses dados atualizados, ter uma rotina, assim, minimamente ali trimestral, de revisão de cadastro, revisão desses dados para garantir que o que vem depois esteja efetivamente correto e não tenha nenhum erro. Na mesma linha, né, de cadastros e dados mestres, tem os parâmetros fiscais, e aqui é um ponto central até da reforma, de todas essas questões que a gente vem abordando nos últimos tempos, né? Ter uma fonte única de parâmetros fiscais, contratar um serviço para que isso seja feito através de uma curadoria, que seja feito por um órgão externo ao seu, para que você tenha flexibilidade do seu time de tax, apenas avaliar e aprovar quais são as regras efetivas que fazem sentido para o teu negócio. Integração de sistemas e relatórios e automação, eu vou juntar aqui, porque são itens que são correlatos, né, andam de mãos dadas, e também são muito importantes. Então, quanto mais integrados os sistemas, quanto mais você tiver processos automatizados, mais fluida vai ser a informação, e melhor será o resultado ao final. Por fim, e não menos importante, né, soluções de qualidade de dados, como já havia mencionado anteriormente, e tudo isso vai desembocar ali, vai chegar no final a dashboards e KPIs. De forma geral, é o que eu queria falar da nossa apresentação institucional. Nós, aqui da PwC, somos implementadores de soluções fiscais, da maioria das soluções fiscais do mercado, motores de cálculo, soluções de mensageria, ou processos de revisão de dados, revisão daquilo que você está implementando no seu RP. Então, a gente pode te ajudar das mais diversas formas dentro da estrutura de uma área fiscal e dentro do processo de tecnologia relacionado à área fiscal. Eu vou passar agora a palavra para o Kazu, para ele fazer a apresentação institucional da KT Group, e na sequência nós vamos falar dessa questão de contingência e desse desafio que está sendo imposto para a gente nos próximos meses. Kazu, a palavra é sua, por favor. Ok, obrigado, Cabral. Pessoal, deixa eu só explicar um pouco toda a experiência da KT Group, né? Ele nasce desde uma origem de algum tempo atrás de construção de solução fiscal. Então, a gente passou por uma fase onde a gente também tratou muito forte, né? Quando eu falo muito que a KT Group atuou, não, mas sim o grupo da KT Group, né? Claro que teve todo um movimento de transformação desde a nossa origem, que foi desde construção de software fiscal. Depois, no outro momento, foi uma construção de soluções de compliance para a área fiscal, onde até nasce aí os primeiros sistemas de gestão de XML em nuvem, gestão de auditoria, calendário fiscal, tá? Isso foi um pouco da origem da KT Group. Aí, em 2019, a gente iniciou um processo onde a gente começou a ter uma atuação muito mais forte do que a gente chama de processos de automação, né? Porque a gente sempre, como a nossa origem falava muito em, primeiro momento, cumprir um atendimento a uma obrigação acessória, significa a entrega de um arquivo, tá? Depois do momento, além de entregar um arquivo, depois passar pelo momento da nota fiscal eletrônica, dos SPEDs, né? A gente começou a atuar na parte que a gente chama de compliance, até chegar esse momento onde começa a trabalhar como que eu poderia automatizar o processo, e a gente percebe cada vez mais, né, o movimento dos softwares caminhando para a nuvem,
que isso começa a levar cada vez mais à restrição de você atualizar o ambiente em nuvem, né? De ter soluções específicas. Com isso, é claro que tem um movimento grande aí no futuro, né, de você ter as soluções mais cloud possível. Com isso, é claro que os processos eles têm que ser mais adaptados. Então, com isso, a KT Group tem essa filosofia de poder ajudar. Eu queria passar um pouco a visão, um pouco de o que é a KT Group em termos de solução. A gente tem algumas plataformas que nos auxiliam a fazer a construção de várias soluções, tá? Então, a gente tem o Onergy, que é uma solução low-code, onde eu desenvolvo soluções. Então, aqui a gente tem desde soluções de gestão de atividade fiscal, tem gestão a parte de conhecimento de frete, gestão de entrada de documentos, tá? A gente também tem soluções de cálculo de impostos, tá? Usando o Onergy. Também a gente tem o DocsIA, que é a solução que foi criada com o uso da inteligência artificial já para fazer leitura de documentos não estruturados. A gente nasceu para fazer leitura de nota fiscal de serviço, depois a gente avançou sobre os outros documentos. Hoje, é claro, tem um grande movimento de transformação que, basicamente, grande parte dos documentos não estruturados, né? Mesmo a NFE, que ainda a gente tem, a NFSE, que a gente ainda continuando problema, fatura de energia elétrica, fatura de telecom, fatura de água, né? Todos eles estão virando eletrônico, fora os documentos novos ainda que estão aparecendo. Com isso, a gente tem uma solução, que é o TaxFi Link, que tem a filosofia de você trabalhar trabalho de captura de nota fiscal de serviço. Hoje a gente ainda continua sendo uma tendência ainda como vai ser resolvida com a própria reforma a nota fiscal de serviço, mas a gente continua buscando ainda esses documentos em mais de 3.100 municípios, tá? De forma automática, que a gente fala via WebServe, via RPA. Aqui também que é importante que essa plataforma também já foi concebida para você fazer trabalho em conceito de Big Data. Então, todas as nossas soluções têm uma visão de Big Data, né, que é um pouco do que o Carvalho está comentando, você começa a trabalhar muito com o dado, né, e a tendência nossa é o quê? Então, nesse caso, além de fazer o processo de automação, é de como que eu vou estar trabalhando melhor o dado, né? Então, o dado ele passa a ser um dado relevante quando a gente começa a olhar pela questão da reforma, quando a gente começar a olhar pela apuração assistida, conceito do split payment, eu estou falando muito em manuseio de dados, tá? E também que é relevante, que é nesse ponto, que é o trabalho com os eventos, né? Então, a gente tem já dentro do TaxFi a gestão dos eventos, tá? Então, tanto os eventos novos da reforma, já tendo tanto um processo a nível de item, tá? Então, a gente já começa a ter aí um trabalho já de como que vai ser a atuação da apuração assistida. Mas quando a gente está olhando para os dados da reforma, a gente acabou construindo duas soluções. Uma que é o TaxFi Planning, onde eu faço desde a simulação dos efeitos da reforma, onde a gente começa também a simular a parte transacional, que significa cálculo de impostos, tanto com os impostos atuais, também com IBS e CBS. Tá, okay? Então, a gente tem aqui uma forma de fazer esse planejamento. A gente já começou a desenvolver esse produto desde o ano passado, desde quando teve a confirmação da reforma, a gente começou a atuar nesse simulador. Então próximo ano, né, a gente brinca que vai ser o ano que vai ter muito mais simulação de cálculo, muito mais trabalho, porque vai iniciar o processo de mudança de cálculo ano a ano. Então, com isso, a gente vai ter maior capacidade de fazer simulação, maior capacidade de manusear o dado. Então, aqui, com essa solução, além de a gente conseguir fazer direto, né, gerar um Power BI, né, gerar um extrato direto para o Power BI, também a gente conseguir manusear e simular mais o dado. E também onde eu consigo fazer cálculos, né, simulação de cálculo, tanto de cálculo de custo como cálculo de preço de venda, tá? E depois, agora, a gente está falando de uma solução para contingência, que é o TaxFi Rock, tá? Que a gente criou também para esse momento, né, para poder auxiliar as empresas, que é onde eu vou comentar um pouco mais em detalhe, né, qual que é o objetivo nosso, não só da contingência, né? A gente fala contingência como sendo o primeiro objetivo da plataforma, mas o objetivo nosso, que é o comentário de hoje, é a gente falar um pouco justamente do quê? E a gente, é claro que suprir a necessidade de preencher um XML, sim, essa é a primeira necessidade, mas por que eu não posso também estar fazendo o quê? Fazendo um trabalho de classificação tributária, onde a gente pode estar auxiliando, né, os nossos clientes nesse trabalho hoje, também fazer o quê? Uma simulação com a ROC do governo, que hoje também é um serviço de web service que eu posso estar utilizando, e também depois como preencher um novo XML e usando todo o portal de conformidade fiscal que nós vamos falar. Okay? Então, aqui o objetivo nosso da plataforma de contingência, né, é permitir que, além de você não só simplesmente gerar um novo XML, mas sim eu poder validar, auxiliar no processo de
de classificação tributária, né? Quando eu estou falando disso, eu estou falando tanto para mercadoria, que é NFE e CTE, e também para o conceito de nota fiscal de serviço, onde a gente começa a englobar toda a parte de NBS, que é um grande volume que a gente vai ter de parâmetros também. E também que é necessário, né, a gente, além de auxiliar nesse processo de classificação tributária, que nos obriga, quando eu vou para a ROC, para simular na ROC, eu preciso da classificação tributária, eu preciso, né, dos parâmetros da operação, tá? O que é importante, né, que a gente passa a ter nesse momento, né, uma visão um pouquinho diferente, né? Quando a gente olhava no passado, olhava a apuração, a gente estava preocupado com o quê? Com o documento, né, mas não no formato que a gente tem hoje, né? Quando traz uma classificação tributária, estou pensando na operação. Então, a gente muda um pouco do conceito, né? A gente tem, né, quando o Cabral cita lá a relevância que a gente vai ter do cadastro, claro que vai fazer parte o quê? Da operação que nós vamos ter, né? Então, hoje, quando a gente está falando dessa novidade que é o Código IVA, a gente fala da operação fiscal, onde a gente tem o trâmite agora, define, né, como que é a tributação, né? Se ela tem algum tipo de benefício, alguma redução, a própria classificação tributária passa a comandar um pouco a definição do cálculo. Então, também aqui a gente começa a fazer um trabalho, além de auxiliar tanto no processo de geração do novo XML, também fazer o processo de validação também dentro da homologação, e a gente acaba também tendo a capacidade de fazer o que a gente chama de validação do XML de entrada do nosso fornecedor também, e um dos pontos de preocupação passa a ser também nota fiscal de serviço com a NBS, que é onde vai ter justamente a definição de um crédito, tá? E aqui a gente está falando, então, ter a capacidade e a plataforma de gerar um novo XML, poder validar também, auxiliar vocês no processo de validação de todo o processo que a gente chama de geração de XML, e também, é claro, que facilitar um pouco a vida do usuário. Nós vamos mostrar um pouco que a gente pode tornar um pouco a vida um pouco mais tranquila, que a nossa expectativa é que todo ano, né, você como usuário da área fiscal vai ter que fazer validação do XML todos os anos. Por quê? Nós vamos mudar o cálculo de novo lá em 27 com a presença do CBS. Depois nós mudamos em 28 com o aparecimento do IBS, né? Então, todo ano vai ter um conjunto de testes e a gente estima que se a gente conseguir ter algum produto que facilite justamente esse dia a dia, eu acho que vai trazer um grande benefício para vocês também em termos da facilidade que a gente pode ter nesse processo de automação. Tá? Então, a plataforma tem como objetivo virar uma contingência, auxiliar aquele cliente que não teve tempo de se adequar a todo o momento da reforma tributária, mas também auxiliar depois, né, ou após a entrada em janeiro, né? Então, quando a gente pensar em fevereiro ou março, quando começar a aparecer todo o processo de validação, né? Nós vamos iniciar os processos de validação do XML. Aqui a gente já está auxiliando com o portal de conformidade fiscal, né, com os parâmetros que podem facilitar um pouco todo o processo de validação. Tá, ok? Então, pessoal, basicamente é isso, Cabral. Se quiser, a gente... Perfeito, Cazu, obrigado. Eu acho que a ideia era essa mesmo, né, ter uma visão geral, né, da KT Group. Eu queria só colocar 2 pontos rápidos aqui, quando a gente fala desse tema que você colocou da reforma. Até tem um slide aqui que todo mundo já deve estar cansado de ver ele, que é o slide do timeline, mas é exatamente o que você falou, né? Esse desafio que nós temos começa agora em janeiro de 26, com todos os pontos que a gente sabe que foram alterados, notas técnicas e tudo mais. Só que é uma jornada longa, né? Que ela vai começar em 26, ela vai terminar em 33. Então, ao longo de todo esse tempo aqui, a gente precisa estar apto a atender todos os requisitos, atender a todas essas demandas, né? E entender como endereçar esses temas que vão ser impostos a gente aqui com cada virada e com cada vez que um tributo é extinto, ou até mesmo o desafio grande que a gente tem a partir de 29, onde o ICMS e o ISS são reduzidos proporcionalmente com o advento do IBS. Caso você quiser compartilhar a tela e começar a navegar na ferramenta, acho que é bem legal, e a gente segue batendo um papo ali em cima desses pontos e tal, e falando desses aspectos da ferramenta. Eu acho que aí fica mais dinâmico o negócio. Acho que já tem a tela aparecendo na tela, pessoal. Espera aí que eu vou confirmar para você aqui agora. Já está aparecendo, sim. Tá, então positivo. Tá. Então, pessoal, então assim, qual que é o objetivo, né, então, da plataforma, né? Então, o Taxify Rock, né,
tem como objetivo justamente suprir essa primeira necessidade que nós temos, né? Que é justamente de como que eu posso estar fazendo o quê? Deixa eu ver assim, um minutinho só. Aqui onde... Tá, vocês estão enxergando, né, pessoal? Aqui, ó, qual que é o objetivo inicial nosso? É a gente ter a capacidade de pegar qualquer tipo de modelo, que a gente está falando de XML. Por que falo qualquer tipo de modelo? Porque eu tenho modelos que saem do RP, então eu posso ter a saída de um GRC da SAP, de um DRC da SAP. Por que dessa situação? Porque, de repente, eu posso ter o DRC atualizado e o RP não atualizado. Ou posso ter a mensageria atualizada e o RP ainda não foi atualizado, né? Ou está em processo de atualização. Com isso, eu tenho condições de pegar um XML gerado por essa plataforma, gerado pelo RP, por exemplo, ou gerado pela própria mensageria, e depois passar por um processo de conversão para gerar um novo XML da reforma. Tá? Então, aqui só para vocês terem uma ideia, pessoal, quando eu estou fazendo isso, a gente consegue justamente já encontrar qual que é a classificação tributária dessa operação. Tá? Então, nesse caso, a gente consegue, olhando a operação, olhando o NCM, a gente já consegue definir a classificação tributária. Encontrando essa classificação tributária, encontrando o NCM, tá? E a característica da operação, eu consigo já passar pela ROC, é o momento que eu consigo já gerar esse novo XML. Tá? Então, aqui eu tenho o novo XML, mas eu aqui, só para poder mostrar para vocês, eu tenho condições de visualizar o documento aqui, né, que vai ter justamente todas as tags e o cálculo já do IBS e CBS, né, que vão estar dentro da plataforma. Tá? Então, com isso, a gente consegue, além de verificar a classificação tributária, a gente consegue também executar o cálculo com base em quê? Com base na ROC. Então, como é que é feita a própria base de cálculo? A própria ROC executa esse cálculo e também a gente quer demontar que isso, então, facilita até um processo comparativo com o que vocês estão podendo gerar com o novo XML, que eu vou mostrar para vocês também. Então, aqui o objetivo nosso, então, aqui, de um lado, até conseguir fazer o processo que nós chamamos de transmissão, seria, dependendo da forma que eu vou carregar o documento, eu posso também transmitir esse documento. Então, quando eu estou fazendo, eu posso estar subindo um documento, né? Eu posso ter NFCE, NFE, CTL, NFSE. NFSE, a gente tem algumas possibilidades de modelo. É claro que quando a gente está na contingência, a gente pode ter arquivos diferentes, né? Que é justamente para cada município que a gente pode estar atendendo, depende muito do quê? De novo, sempre daquele desenho, como que é o RP e qual mensageria. Se você vai estar utilizando uma mensageria própria ou uma mensageria nossa, que pode ser também, em algum momento, a gente fazer isso. Então, eu tenho condições de subir, né, um arquivo texto, um XML, um zip. Essa planilha é que quando eu quero simplesmente fazer o processo no sistema de fazer o processo de classificação tributária, tá, pessoal? Então, aqui a gente consegue também mandar o documento para a Cefaz, então eu consigo fazer isso, ou consigo remover tag, que é para fazer o contrário, né? Então, a gente tem algumas situações onde eu pego um XML atual, que vindo de um fornecedor, para mim poder repassar de novo para o RP para fazer a automação, eu preciso entregar um XML que vai estar voltando para o modelo atual, tá, ok? Então, aqui a gente tem, é claro, esse desenho, né, quando a gente fala do próprio XML, né, eu vou mostrar aqui para vocês, a gente tem uma facilidade que é justamente como que eu consigo, né, enxergar isso no próprio XML, tá? Então, esse da esquerda é o XML que eu recebi, esse da direita é o que eu calculei. Então, nesse caso aqui, vocês vão perceber que eu tenho aqui só o incremento das novas tags, tá? Então, eu posso ter também, é claro, que se você mandar um atual, eu vou gerar o comparativo, tá? Então, aqui a gente tem condições de comparar campo a campo do que foi gerado, que a gente conseguiu gerar, né? E aqui, é claro, a gente consegue visualizar um pouco mais fácil campo a campo que a gente está gerando de incremento de campo novo, né? Que a gente criou. Ou aqui a gente poderia estar validando o que vocês fizeram do trabalho de geração pelo próprio RP. Consegue auxiliar nesse processo de construção que chama do novo XML, está criando uma plataforma que facilite a visualização das possíveis divergências. Aqui ainda a gente tem também uma forma, né, de visual mais fácil, né, de encontrar qual que é o caminho de XML, qual que é o valor que a gente calculou, está vendo esse valor aqui da ROC, né, por isso que a gente colocou como ROC, que é justamente como que eu posso trazer esse comparativo. Então, aqui nesse ponto, a gente tem o ponto que eu posso estar atuando
para fazer a gente chama complementar para gerar um novo XML, eu posso estar validando o XML de fornecedor, eu posso estar validando um XML que está sendo gerado na base de teste nesse momento. Tá, ok? Então, aqui são alguns pontos, né, que gostaria de ilustrar para vocês o que a plataforma pode estar auxiliando. Quando eu estou fazendo todo esse processo de construção, o primeiro grande desafio para a gente é encontrar o quê? A classificação tributária. Tá? Então, a gente criou uma forma de parâmetros onde eu tenho aqui definido, né, por exemplo, que a gente chama de origem e destino, CFOP, NCM. Então, através disso, eu sei, de acordo com a 214, né, e de acordo com cada artigo ou anexo, qual que é a exceção que eu vou ter, ou de NCM, que vai definir o quê? A minha classificação tributária, ou lá no futuro, né, quando começar a aparecer imposto seletivo, começar a aparecer um pouco mais a mudança de IBS, no futuro a gente vai estar acompanhando também com todos os parâmetros de tributação, tá? Que vão estar, claro, basicamente dentro da ROC, né? E dependendo dos parâmetros da classificação tributária. Aí vocês estão vendo que aqui a gente já tem um conceito que a gente chama de string da informação, eu consigo colocar uma exceção simplesmente nesse string aqui, tá? De CFOP ou NCM, ou a gente vai definir qual tipo de restrição que eu possa ter, ou no produto, ou eu posso fazer o que a gente chama, nesse caso aqui, um trabalho que a gente pega um lote de operações que vocês têm. Então, de repente, eu posso pegar lá, 3 meses de operações, a gente passa por essa classificação, e essa classificação ela é gerada, só para vocês terem uma ideia, quando eu estou fazendo todo o trabalho de revisão de documentos, né? Então, aqui, qual que é o momento aqui? Passei uma nota fiscal, tá? E ela foi justamente só para um teste que a gente está falando aqui, né? Então, ele está dizendo, ó, tem uma revisão nesse documento. Por quê? Nesse caso aqui, está dizendo que é possível 3 classificações fiscais, tributárias, tá? Então, aqui é claro que o papel do usuário é definir qual que é a tributação que ele vai utilizar, né? Se vai ser uma redução, diferimento ou alíquota geral, tá? Por que a gente faz isso? Porque dependendo muito do produto, né, que vai estar marcado aqui dentro, a gente vai saber se de repente ele trabalha com insumo agropecuário ou agrícola, aquícola, nesse caso aqui, tá? Então, a gente define toda essa forma de definição da classificação tributária, a gente passa por esse processo, tá? Gera esse tipo de revisão. Quando eu gero essa revisão, eu crio o que a gente chama de um histórico de classificação tributária que vai nos ajudar quando? Quando justamente eu fizer o quê? Todo o trabalho, né? Está vendo aqui, produto e operação e classificação tributária, né? Onde eu vou ter justamente a possibilidade, tá? De executar um novo faturamento lá no dia 1º, dia 5 de janeiro, a gente gerar um novo XML com a classificação tributária correta, tá? A gente olhando aqui justamente por essa configuração. O que vai acontecer? Passa por essa operação, tem essa operação, eu já consigo gerar o novo XML com base nessa classificação definida. Aqui é claro que o usuário ele pode definir exceções, né? Como que ele faz isso, né? Então, aqui eu tenho condições de estabelecer regras, tá? Dentro do documento ONFE, ONFC aqui, tá? De repente eu tenho uma restrição a um código de produto, a NCM, a um CFOP, né? Ou posso ter origem e destino. Dependendo de eu colocar a restrição, de repente meu código, minha operação de importação, eu vou definir qual que é o CFOP, eu já sei qual que é a CST e qual que é a classificação tributária, a gente vai definir isso como padrão. Porque no momento que a gente rodar todo o nosso processo de classificação, qual o objetivo? Que a gente gere todo esse histórico de classificação, né? Que vai servir para quê? Para que você alimente o seu RP. Não? Se você tem, de repente, algum tipo de, que a gente chama tabela de exceção dinâmica no SAP, na J1 Betac, por exemplo, aqui a gente vai ter até o menor nível que é a operação. Tá? O que é importante é que aqui a gente passa a descobrir todas as operações que estão sendo realizadas. Tá? Que isso é uma dificuldade. Quando você começa o processo, né, de validação de XML, sempre você pensa, claro, no que tem maior volume. Mas, nesse caso, a gente precisa conhecer todas as operações que elas vão definir qual que é a classificação tributária. Então, a gente está fazendo isso para produto, né? E também para serviço. Então, para serviço, um pouco, é claro, que a percepção nossa que leva muito mais para a validação da entrada. Então, a gente criou uma conexão desde o município, com o código de serviço dele, com o código da lei complementar, que vai gerar classificação tributária, e também nós vamos ter aqui a NBS, né?
Então, é a NPS que vai passar a ser relevante, né? Acho que no processo, principalmente na definição de crédito, principalmente durante a reforma, que tipo, se eu vou ter crédito ou não vou ter crédito nesse serviço, né? Então, o que é importante, porque a NPS, né, ela tem um nível de detalhamento do serviço maior que da lei complementar. Então, com isso, a gente faz o mesmo processo, tanto para a mercadoria, né, e CTE também, e a gente faz aqui para serviço. É claro que quando a gente está fazendo todo o trabalho, né, de geração, tá, de detalhamento do XML, a gente passa pela calculadora, como eu comentei com vocês. Então, aqui a gente tem basicamente uma cópia da calculadora do governo, só para que eu entender quais são os parâmetros. A gente tem duas situações. A gente usa o serviço da API do governo, mas também nós construímos uma solução dependendo da volumetria do cliente, para a gente não ter problema de performance. A gente também tem uma calculadora, onde a gente está tendo o desafio de atualizar a cada momento que a ROC é atualizada também, para que a gente possa fazer o cálculo. E esse, é claro, que está levando, né, o futuro, que a gente, quando o Cabral comentou um pouco, como é que vai ficar o cálculo no futuro? Como é que a gente vai estar, vocês vão estar? Então, essa nossa ferramenta já ajuda a primeira experiência com o cálculo, tá? Então, lá na frente, pode ser que, de repente, você possa ter os impostos, IBS, CBS, sendo calculados por uma calculadora externa também. Aqui vai ser a calculadora do governo, é claro que ele está definindo quais são as regras de acesso. Feito todo o trabalho, né, de cálculo, né, a gente também tem uma definição... Queria pegar um gancho nesse ponto, que é importante, porque eu tenho conversado com várias empresas, vários clientes, né, e tem sempre uma dúvida, mas lá no futuro eu não vou precisar de um motor de cálculo, eu posso usar o do governo, eu posso usar só o do governo. O mundo não é tão simples assim, né? Acho que precisa avaliar isso com muito carinho, com muita atenção, porque a gente tem questões de infraestrutura, a gente tem questões de proteção de dados, tem uma série de coisas. Eu acho que, com toda certeza, esse ponto que vocês colocaram de usar a mesma tecnologia do governo para fazer o cálculo, com certeza é uma forma de validar aquilo que você está calculando dentro do teu ambiente, mas usar única e exclusivamente do governo, eu acho que é um pouco temerário, minha opinião, agora, né? Porque a gente está começando isso, não tem que ir com um pouco mais de cuidado, né? Aí, né, Cabral, acho que você tem um ponto que é dado relevante, né? Qual que é o grande problema? Qualquer serviço que você tem, um serviço externo, o grande problema é como você está enviando uma informação para um cálculo, e depois, como que você vai validar esse cálculo, né? Porque você tem que validar. Se você enviar um parâmetro errado, tem um cálculo errado, né? Então, esse é o segredo de como você fazer isso. Então, até o trabalho é de como que eu deixo toda essa relação transparente, né? Então, hoje, para quem já está usando os serviços que a gente chama, como que eu deixo esse dado aparente? O que significa isso? O usuário tem que enxergar, né? Se de repente eu venho hoje, eu pego uma informação do pedido de venda, tá? Eu passo isso para uma calculadora, né? E eu vou enviar um parâmetro, né? Então, se você não tiver bem documentado esse parâmetro, né, você não souber que você enviou, você pode estar depois tendo uma distorção que você não sabe o porquê que aconteceu, né? Então, isso daí eu acho que é o segredo de como você deixa dar transparência ao processo, né, principalmente de envio da informação, né, dessa troca. Então, o objetivo nosso é deixar toda essa parte todo esse relacionamento transparente em termos de envio da informação, em termos de recebimento da informação, para que você tenha esse, né, vamos dizer assim, pelo menos mais certeza do cálculo. Por quê? Lembra que assim, nós vamos ter a ROC, nós estamos falando do portal de conformidade e também vai existir as validações, né? Essas validações, qual o objetivo? Que você continuar usando a validação do governo também, né? Claro. É claro que tem coisas que você vai antecipar para você poder facilitar, porque senão, assim, se você olhar, né, um pouco da estratégia do cálculo, se pensar assim, puxa vida, então o RP vai ter que se adaptar a tudo isso, né? Então você imagina, pessoal, como é que vai ser todo esse processo de atualização constante do RP, né? Então, isso daí pode ser uma definição de regra no futuro, né? Então, a gente brinca aqui a gente está degustando um pouco do cálculo, né? Será que ele é válido, é fácil ou não? Tá? Então, aqui é um processo que a gente está aprendendo também. Então, com isso, aqui a gente fala do portal de conformidade fiscal, que aqui a gente já começa onde eu defino as regras, né? Se eu vou ter para cada classificação tributária, o que eu posso, em que tipo de documento vai ser permitido?
tá? Então, daqui a pouco, né? Daqui a pouco essa tabela aqui vai ter o quê? NF3E, daqui a pouco NF Telecom, né? A NF de água, a NFAG, né? Então, você imagine para os RPs, né? Daqui a pouco eles terem todo esse processo de parâmetros, né? Então, isso aqui é a facilidade que a gente tem de como acompanhar de forma rápida, né, todas as mudanças do governo e poder incluir isso dentro da plataforma. O governo está nos ajudando muito nesse sentido, né? Para quem começou com o NFE lá atrás, não tinha nada, né? Hoje não, a gente tem as notas técnicas, na realidade, estão deixando muito mais transparente todo o processo do governo, tá? Então, quando a gente começou lá atrás, a gente, 2007, ia ver o que era, né, emitir uma nota fiscal. Então, tinha um esquema de, literalmente, de tentativa, no esquema de tentativa. Agora não, agora a gente deixou um pouquinho mais aberto esse processo. Então, a gente criou tanto esse processo da própria conformidade, né? Então, onde eu já sei, é claro que quando eu estou gerando o meu XML, eu estou passando por essas regras aqui. Então tá bom. É claro que, de repente, eu tenho zona franca, eu tenho que verificar se a tributação é regular ou não, né? Tem todo esse processo que nós encontramos um formato para poder facilitar um pouco o preenchimento do novo, vamos dizer assim, do novo XML. Tá? Então, aqui o objetivo nosso é de como que a gente gera essa facilidade dentro do processo para o usuário também enxergar isso, né? Ficar totalmente transparente para o governo. Então, assim, se a gente... Claro que toda essa tabela de conformidade deveria estar já no próprio RP, né? Como fazer isso, né? Então, acho que essa é a dificuldade. Então, aqui a gente criou essa facilidade, então a gente tem uma facilidade para, primeiro, da chegada de qualquer tipo de padrão. Então, a gente tem algumas integrações, né? Tá? Onde a gente criou vários modelos de integração, tá? Então, tem aí vários modelos, tá? Que a gente já está criando hoje de forma rápida, que a gente usa também para fazer o que a gente chama de parsing de informação, a gente usa já a inteligência artificial para acelerar esse processo e facilitar como que eu vou, né, gerar esse documento, né, um novo documento, se eu vou mandar para um layout, como a gente tem o layout de lote de nota fiscal de serviço em São Paulo, que vai permanecer ainda, como é que eu mando um lote TXT, que é o modelo que existe hoje, tá? Então, existem vários modelos que a gente está criando para poder facilitar essa comunicação nesse momento mais de urgência, em função da própria contingência, para a gente estar pronto para isso. Então, isso é claro que quando eu pego um cliente onde o modelo, né, já existe o modelo, eu tenho algumas facilidades, é claro, né? Depois eu já tenho um modelo estou fazendo uma comunicação com o GRC da SAP, com o DRC da SAP, então a gente já tem essas facilidades em termos de integração do dado, tá? Então a gente já tem como converte o dado, né, pessoal? Então a gente criou alguma ferramenta, justamente se vocês olharem, né, que a gente quando começa a fazer isso, significa que eu posso ter lá, tá vendo aqui o script aqui de conversão, né? Está tudo aqui, tá? Esse é um pouco da nossa facilidade em termos de plataforma de desenvolvimento. Como é que eu crio, né, uma plataforma que facilite tanto a visualização do próprio usuário, né, que tenha, ou do pessoal técnico, né? Esse é o objetivo nosso, de ser rápido nesse processo, porque esse momento exige velocidade, né? Tá ok? Perfeito. Então, aqui, pessoal, não sei se você quer alguma coisa, Cabral, me ajuda só um pouco mais aí, senhor. Eu acho que o importante, Cazu, assim, além de todo esse ponto que você colocou, é a gente trazer um pouco da dimensão de como, tecnicamente, a gente poderia acoplar isso às ferramentas, né? A gente até já discutiu isso várias vezes em outras reuniões, a gente tem falado bastante do tema, mas, assim, como é que eu acoplo isso, né? Como é que, por exemplo, eu tenho um RP lá dentro da minha estrutura, seja ele qual seja. A gente sabe que quando a gente olha para o SAP, tem aquela questão do XML out, você captura, mas acho que legal talvez fosse descrever assim, olha, eu posso fazer isso de duas formas, né? Até contando casos das situações que a gente já enfrentou. Eu posso capturar esse XML na saída da tua mensageria, ou esse dado, né? Traduzir ele para o novo layout e devolver para o teu RP continuar o processo de mensageria. Ou a solução da KT pode capturar, traduzir e já emitir a nota. Eu acho que é importante dar essa dimensão, porque apesar de tudo que a gente vem olhando, deu uma flexibilizada agora para janeiro de 26 e tal, mas ainda assim tem uma penalidade, tem todo um processo que está acontecendo, né? Como é que eu faço, então,
se eu quiser colocar uma solução dessa de contingência? A gente sabe que é contingência, que é temporário, normalmente é por um período até acomodar os outros sistemas, mas aquele próprio caso, naturalmente a gente não pode falar o nome de cliente, mas que a gente estava discutindo um pouco antes da gente começar o webinar, né? É uma operação que está dando um go live em um SAP, saindo de um Oracle, não atualizou o Oracle e agora precisa resolver um problema no Oracle porque tem que emitir nota em janeiro, né? E não vai dar go live antes de janeiro. Então, acho que são essas situações que era legal a gente trazer um pouco para o bate-papo aqui, né? Legal. Acho que tem várias situações, né, que a gente busca justamente qual que é o primeiro ponto, né? A gente busca justamente o ponto no RP ou entrada na mensageria, né, que a gente pode existir esses dois pontos, apesar de serem a mesma coisa, mas a gente saída do RP e entrada na mensageria. É que muitas vezes quando falo de saída do RP, então, por exemplo, o caso, né, típico de SAP, onde muitas vezes eu tenho que ir lá essa tabela, a gente chama de XML Out no SAP, é onde eu já terminei todo o processo meu de geração, que a gente chama de um pedido de venda. Então, quando eu estou elaborando um pedido de venda, né, dentro do SAP, vou ter um momento lá que a gente chama de invoice, que é o faturamento. A hora que eu disparo essa transação, ele faz o quê? Tem um monte de que a gente fala, né, que você tem que ficar marretando o XML, porque desse cliente eu preciso colocar o pedido de venda dele. Nesse cliente eu tenho que colocar a descrição de alguma coisa, de algum item meu, que é alguma regra específica dele. Então, você coloca nisso, então a gente consegue sempre pegar nesse ponto final, que é o ponto onde já tem todo ajustes do que o próprio RP gerou para poder... E eu parto desse momento. Então, nesse momento, dependendo, eu brinco, né? Eu viro só um tubo preto de comunicação, tá? Onde vou pegar essa informação, que pode ser simplesmente um desvio de uma URL para devolver para a própria URL da mensageria. Aí sim, é claro que se de repente a gente tem cliente nosso que está fazendo até tem um cliente nosso que é grande e tem 2.000 notas por mês. Como é que ele vai fazer? Como não vai dar tempo de eu mandar lá para a Inglaterra, mandar uma atualização no SAP, vai passar por um processo dele, e eles têm que fazer sujeito, eles vão fazer no manual. O que eles vão fazer? Vão lá na mão, gerar uma pastinha para a gente, um XML atual, passar pela nossa conversão e para a nossa mensageria, né? Então, existe essa possibilidade também de a gente ter a milha final, que chama a entrega do arquivo. Quando eu faço isso, é claro que o XML eu vou ter que devolver para o RP também, tá? Então, dependendo muito do RP. Tem RP que permite uma atualização de dados, tem RP que não permite. Por quê? Também eu dependo da atualização dele. Se ele não tiver IBS-CBS, eu não vou mandar para ele IBS-CBS. Eu só vou mandar o quê? Atualiza a chave e dá o status da nota. Essa nota né, tá ok. Então, esse é o processo que nós vamos ter justamente de como que a gente pode, dependendo de cada RP. Tem casos, só para vocês terem uma ideia, que eu estou pegando um layout de saída de uma mensageria, da entrada dele, converto e entrego para ele mesmo, né? Então, nesse caso, eu brinco, né? Eu fico invisível, né? Na verdade, a gente foi enganado pelo RP, eu engano a mensageria e eu deixo lá todo o processo, né? Então, por isso, me começa de doido, porque eu converto dele e ninguém nem sabe o que aconteceu, né? Então, é claro que tem a função desse dado. E o que é importante é que todo esse dado dentro da plataforma, como vocês viram aquele próprio XML, a nota fiscal, ele vira um dado também que vai poder ser utilizado. A gente utiliza também uma outra plataforma para deixar até possibilidade, né, Cabral, desculpe, de você fazer os eventos, tá? Né? Então, não sei se todo mundo também é possível disparar os eventos. Então tá bom. Então, eu posso ir lá, de repente, pegar uma nota fiscal, de repente, que é uma nota fiscal né, por ser seu emitente, eu preciso lá fazer um evento de perda, né, de roubo, por exemplo, que é um evento novo. Então, a gente tem uma plataforma, então todas essas notas fiscais vão caminhar por essa plataforma aqui, só para vocês terem uma ideia. Então, aqui onde eu tenho, né, já os eventos da reforma. Então, eu posso vir aqui, é claro que eu peguei uma nota de entrada, então tem os eventos de entrada. Então, aqui eu posso já falar, porque já tem gente, né, Cabral, acho que já saiu da dificuldade da geração, né, já acha que tem certeza que testou todos os tipos de nota, né, que não é todo mundo, né, primeira grande, você testou todos os tipos de nota, né, aí você fala, não, mas eu tenho que testar? Eu falei, claro, né, porque você tem que verificar o quê? A classificação tributária. Aí depois disso, depois a segunda relação, tá bom, como é que eu vou manifestar?
como é que vai ter uma nota de débito e uma nota de crédito? Aí já parte do processo, né? Parte aí de que cada um está fazendo o seu desenho de processo. Que os RPs, aparentemente, não estão com uma solução definida, né? Como que vai fazer isso, né? Então, aqui a gente está pensando na manifestação. Tá bom. Se eu fiz algum tipo de evento, né? Mesmo que quando eu gero nota de débito, eu tenho vários eventos amarrados, né? Pode ser um pagamento de juros, pode ser, né, um desconto recebido, dependendo da... Aí eu tenho que gerar muitas vezes o quê? Algum tipo de evento. Então, aqui a gente está preparado na plataforma para receber e disparar o evento. Então, nessa plataforma onde a gente já está fazendo gestão dos eventos, né? Então, esse exemplo aqui, um exemplo, é claro, numa base aqui, se eu fosse falar de um mobilizado, aqui a gente já tem, tá vendo? Eu posso fazer o evento parcialmente, por um pedaço do item, tá? Então, aqui a ideia é que a gente possa também auxiliar, né? Se por acaso for necessário, além de eu estar falando da contingência toda, de ter também uma plataforma que pode te auxiliar no seu dia a dia aí de gestão dos eventos, né? Então, quando eu estou falando de gestão dos eventos, aqui, de novo, né? Aqui eu já estou falando, né? Acho que é só perguntar a experiência de todo mundo. Qual é cliente que tem hoje, né? Que já faz gestão de uma nota fiscal, fazendo um trabalho de manifestação, né? Que é a confirmação do recebimento da nota fiscal com a conciliação dos SPEDs, né? Para a gente isso é gestão de eventos, né? Que é muito comum e a pessoa está cometendo esse erro. Vai lá, pega uma nota fiscal, né? Igual a gente tem aqui, eu posso pegar uma nota fiscal de um determinado período, né? Eu vou primeiro fazer o trabalho, né, que a gente pode ser que a gente chama de conciliação, né? Então, se vocês olhar, tem 3.900 notas, né? Mas aqui a gente está falando de Big Data, que se eu quiser selecionaria um ano. Posso de 3.900, quantas notas ele escriturou? 2.679. Dessas daí, quantos que ele fez? O último evento dele foi a confirmação, tá vendo? A gente está considerando o último evento, né? Porque agora, qual a possibilidade que você tem de faz um evento, depois dá uma desconfirmação, né? Ou dá uma operação não realizada e confirma novamente. Então, aqui a gente consegue justamente definir que daquelas 2.600, eles confirmaram só 2.508, né? Entendi. E a gente vai perceber aqui todo o histórico, né? E horário aqui também dos eventos. Então, aqui a gente consegue visualizar desde as notas emitidas como as notas recebidas também. Então, a gente consegue fazer gestão desse evento. E é importante, né, que quando a gente olhar para o futuro, a apuração assistida vai fazer o quê? Vai olhar os eventos. Exatamente. Tá? Então, assim, por isso que a gente acha que vai ser primordial, né? Durante o ano que vem, a gente, além de estar falando, estamos falando aqui da contingência, vamos falar depois do evento, depois nós vamos falar também da parte, toda a parte nossa, que a gente chama da parte de simulação também, né? Porque aí é o segundo passo, né? É de como que eu vou montar todas as minhas operações do dia a dia. Tá? Então, o que a gente tem aqui, então, a empresa é focada, né, em automação, mas a gente está muito focado no processo que nós chamamos de gestão fiscal mesmo, né? Então, aqui a gente brinca, sempre, no passado, eu cuidava de obrigação, que era o quê? Atender o quê? Uma entrega, né? Depois foi o trabalho de emissão. Agora tem um trabalho que é um pouco mais nobre, né? De como que eu posso mais automatizar para diminuir o grande volume de erros, porque a apuração assistida vai exigir isso, né? A apuração assistida não vai perdoar, porque você vai estar trabalhando em cima do documento, né? Então, com certeza, você tem que manter o documento atualizado, né? Então, toda a parte de eventos vai ser relevante. Essa parte de evento é muito importante, Cazu, pelo que você mostrou, quer dizer, os clientes podem usar a ferramenta só para fazer a gestão do evento, né? Se quiserem. Sim. Desde que eles tenham esses XML, essas informações, eles podem fazer essa gestão. E isso é o futuro, né? A gente vê tudo isso que vem vindo ali na nota técnica, as questões dos eventos, os RPs estão até sofrendo um pouco com isso, a gente tem acompanhado alguma atualização aqui, outra ali, mas é um ponto super importante e é exatamente o que você falou, completando a informação. Os eventos é o que vai indicar a apuração assistida lá na frente, né? Porque lá vão registrar todos os eventos, de baixa, de crédito, de tudo, né? Ou até mesmo o split payment, como você falou, quando a operação, o ato de recolhimento acontecer pelo split payment, vai ter um evento. A gente eu tenho até uma dúvida de alguns outros fóruns, algumas outras discussões. A instituição financeira vai ter que lançar um evento lá? Eu entendo que sim, eu sei que isso está um pouco aberto, porque split payment está longe, mas não está, né? Mas quando o banco recolher, ele vai ter que lançar um evento lá, porque senão como é que eu vou saber do lado de cá, né? Pelo menos tem um grande banco, tá, que a gente está conversando, tá, Cabral,
eles justamente estão... Qual que é a grande dúvida deles? Eles vão ter que disparar esse evento, né, lá para que a gente chama da conta de compensação para lá, que vai chegar no CER, porque é o ambiente de nota fiscal que nós vamos ter. Tá? Esse vai existir. Né? O que é a grande discussão deles agora, quanto que eles vão querer cobrar do governo também, porque o banco está dando muito trabalho para ele, o que ele vai fazer, né? Mas já está existindo, tá? Esse grande banco que a gente está conversando, ele já sabe que no momento do pagamento ele vai ter que disparar, né? Olhando esse evento o evento financeiro, né? Que vai caminhar justamente até a chegada lá no ambiente que é o nosso DFE atual, tá? Então, aí eu queria aproveitar esse gancho até para discutir um pouco isso, porque é um outro ponto também. Eu sei que não é o tema central aqui, mas quando a gente pensa também nessa questão de split payment, e é uma coisa que eu tenho falado bastante, quer dizer, toda transação de pagamento digital, ela tem que estar associada a um documento eletrônico para o split payment poder acontecer. Então, tem que ter um vínculo, né? Aquele Pix, quando ele for enviado, ele tem que ser enviado com a chave de uma nota ou alguma coisa, porque senão o banco não vai saber da onde ele vai recolher aquilo, né? Ele não vai saber o que ele faz. Entende meu ponto aqui? Sim, não entendo. Só para você ter uma ideia, né? Primeiro tem um movimento do lado financeiro, né, Cabral, que todo mundo vai ter que transformar esse documento no que a gente chama de uma duplicata escritural, né? Que vai ser um segundo número que nós vamos receber nesse processo. Porque lembra que você, assim, eu posso ter uma nota fiscal, mas com 12 pagamentos, né? Claro. Se isso acontecer, eu vou ter... Então, tem uma passagem, né? A CERC, né? Que é uma das entidades que fazem basicamente a geração da duplicata escritural, né? Ela está sendo passagem, por isso, nesse banco eles estão fazendo esse processo, né? Primeira coisa é verificar se aquele documento foi gerado uma duplicata escritural, que recebe sim um código de ligação, porque justamente em função desse que a gente fala, né? Uma nota pode ter 12 pagamentos, né? Imagina você vai no próprio marketplace e você divide o pagamento. Sim, eu não tinha nem pensado nessa problemática do parcelamento, mas realmente é mais complexo, né? Então, você imagina, a gente vai ter a nota fiscal, né? A gente brinca aqui que se a gente começar a olhar, né? A gente começa a ter aqui, né? Aqui, ó, vou ter as referências, né? Eu posso ter... Qual que é o problema? Igual tem aqui, ó, aqui eu não tenho nenhum caso, ó. Tem uma nota e tem um CTE, mas eu poderia ter aqui mais casos, né? Deixa eu achar, ver se eu consigo só filtrar o que tem CTE aqui. Se aparece algum caso que tem relação de mais de um CTE, tá vendo? Aqui é só um para um, né? Mas eu poderia ter um para ele. O que vai acontecer aqui? Tá vendo? Eu tenho nota referenciada, que é o caso da nota de débito, por exemplo. Eu vou ter uma nova nota fiscal com a referência da principal, né? E o que vai acontecer aqui? Nós vamos ter que criar aqui mais um campo aqui que vai ser a duplicata escritural. Seria o boleto nosso hoje, né? Muito parecido. Por quê? Se eu tiver 10 boletos, eu vou ter isso separado. Quando eu for passar pela apuração assistida, ela vai estar enxergando o quê? O pagamento, o evento do pagamento. Então, eu vou ter um boleto aqui, um documento escritural com o pagamento que vai ser gerado pelo banco. Então, a gente passa a ter essa informação também separada aqui. Então, na realidade, se você olhar que essa nota fiscal, ela vai ter N tipo de informações aqui, né? Então, ela passa por quê? Toda a apuração está na nota. Se a gente olhar qual que é o tamanho, né, da nota fiscal, qual a quantidade de campos de IBS e CBS, né? Tá vendo aqui? A gente já tem todos os campos. Então, como a plataforma nossa, eu recebo tanto uma nota atual, como a gente já tem cliente que está, de vez em quando aparece aqui, já cliente recebendo a nota já com IBS e CBS. Tá? Então, aqui já começa a aparecer esses valores no futuro, né? Vai ficar mais claro ainda, porque a quebra que a gente teve foi a criação de mais de 200 campos adicionais que a gente tem dentro desse processo. Então, com isso, né, a gente vai ter essas informações aqui. Eu acho que não tem nenhum caso aqui que tenha CBS aqui já aparecendo, mas a gente já tem casos nesse cliente aqui aparecendo nota já com os impostos novos, tá? Então, aqui o objetivo aqui justamente, né, de como que a gente pode... Lá na frente, né, de ter o quê? Isso daqui no formato analítico, a gente cria aqui, tem uma central de relatórios, né, que a gente pode estar criando, e dessa central de relatórios, né, a gente já leva para um data lake, tá? Então, eu consigo já gerar, né, um relatório criando para um data lake. Então, eu tenho aqui casos que eu levo, não são entidades que eu crio aqui por entidade, mas eu posso estar gerando isso para um data lake, que pode ser depois o quê? Simplesmente você
gerar, né, algum tipo de processo indo para um BI, né? Ou você utilizando, né? Eu acho que vocês têm uma experiência muito forte nisso, vai para o Alteryx, do Alteryx gera também um Python, de Python gera um crédito, tá? Então tem alguns caminhos aqui tem vários caminhos desse processo, tá? Então Tá. aqui o objetivo nosso é que essa plataforma auxilie, né, nesse processo de gestão. A gente está criando justamente uma outra plataforma que a gente vai falar já do Split, tá? Então, mas isso a gente pode pegar um fórum específico do Split, a gente também tem já um simulador do Split já também, tá? Mas a gente olha sempre pelo trabalho de documento a documento, tá? Então, olhando qual que é o status, qual que vai ser justamente o evento que tem lá. A experiência nossa agora, que a gente já tem esse processo de gestão dos eventos, né, que vão facilitar o futuro aí das empresas, tá? Então, o objetivo assim, pessoal, além de eu gerar contingência, então é possível daqui eu disparar um evento, tá? Então, esse XML que eu estaria gerando aqui, né, pessoal, que eu posso estar gerando aqui nesse processo, ele migra, né, todo esse XML, ele migra para o TextFile Link. Daqui, se eu tivesse uma perda, né, eu dispararia o evento por essa plataforma aqui, tá? Então, além de a gente estar ajudando, né, na contingência, igual o cliente que a gente está tendo, né? Tem cliente que vai ficar com 1 ano na contingência, né? Porque está migrando, vai migrar o SAP só no começo de 27. O que ele vai fazer durante esse período, né? Então, a gente precisa também estar pronto para gerar os eventos para ele também. Tá. Aproveitando tudo isso que a gente está falando, Cazu, acho que era legal só dar mais um ampassando assim, como é que eu faço para colocar isso para rodar, né? Porque a gente entendeu que eu recebo a informação do RP, eu posso devolver a informação e ele emite, você pode fazer a última milha, ok, mas eu tenho um setup, né, inicial que eu preciso fazer. Por quê? Porque apesar de você seguir todos os padrões ali da ROC e tudo, mas tem regras que precisam ser determinadas de acordo com a necessidade do cliente. Conta pra gente um pouquinho como é que é esse setup, né? Eu imagino, a gente tem um cliente Acme, pronto, o Acme Associados vai contratar vocês agora. Como é que é esse setup, né? Eu preciso fazer isso, eu vou contar um pouquinho daquela experiência do que a gente já discutiu, né? Você pega um grande volume de XML de 1 ano, coloca dentro da plataforma, ele estrutura aquela tabela do cliente, tem uma série de exceções, de revisões, até você montar a regra tributária do cliente, né? Então, isso naturalmente, como a plataforma é nuvem, está totalmente segregado, um ambiente para cloud de cliente, a gente sabe disso, proteção de dados, a gente sabe que vocês são muito fiéis com isso. Quer dizer, então conta pra gente como que é esse processo de setup até chegar o momento que agora eu posso ligar a contingência, porque essa nota realmente ela vai tratar inclusive as exceções do meu negócio. Então, o que vai acontecer, né, cara? Em função do próprio tempo agora, né, Carlos? Agora, primeiro que a gente está quase não tendo muito tempo, né? Mas quando a gente acaba pegando os modelos que nós já temos, principalmente na parte técnica, a gente tem 2 atividades. Uma atividade técnica para definir qual que vai ser a comunicação, se eu vou ter que usar uma mensageria própria ou não, e uma segunda atividade que é mais funcional é o trabalho que você fez. Então, só como exemplo, a gente tem um cliente que a gente está só fazendo basicamente a parte de revisão, né, da classificação tributária para ele. Então, a gente carregou 74 mil notas fiscais, tá? Dentro da plataforma, tá? Depois, através de 3 reuniões que a gente fez de trabalho com o cliente, né? Foi depurando todas as regras. Então, a gente conseguiu definir um conjunto de regras padrões para ele e ficou aparecendo 12 mil exceções, que são 12 mil revisões, né? Para você ter ideia, a gente foi depurando, pegando, né? Claro, durante as reuniões, foram 3 reuniões de trabalho por volta de 1h30 cada uma delas, tá? Aí chegou no final, a gente ainda chegou em 700 operações, que o cliente falou, cara, agora eu tenho que ver uma a uma. Aí o que o cliente fez? Ele começou a falar, não, vamos pegar tal CFOP. A gente percebeu que tinha 2 CFOPs dentro dos trabalhos. Tal CFOP, esse daqui já vai ser classificação, vamos usar a 001. Né? Tributação integral pode ser, não, esse daqui já é com a parte sem tributação, tá? Então ele definiu 3 regras, né, que foram 3 regras genéricas, né? E na terceira reunião a gente acabou toda a classificação e entregou para ele uma planilha que ele ia carregar, nesse caso o RP dele é o SAP, e ele tinha também muito trabalho de exceção dinâmica, que como a gente acabou entregando, qual que era o produto, quem que era o emissor dele, depois ele pediu quem que era o destinatário também, né?
Então, ele queria saber alguns casos que ele queria colocar como fixo o destinatário. A gente também mostrou para ele qual que era o destinatário, né? Ele conseguiu montar todas as regras no SAP. Então, esse daí basicamente foi esse trabalho. Então, esse trabalho tem que ser a toque de caixa, claro, nesse momento, né? Quando está falando de contingência. Mas é possível, né? Então, hoje, dependendo da característica da técnica, vamos dizer assim, que é onde demanda mais tempo, mas mesmo assim, semana passada a gente pegou um case que era um XML que a gente não conhecia, mas claro que o conteúdo do XML é nota fiscal, né? Então, a gente já conhece esse tema, então a gente não tem dificuldade. Quanto tempo a gente levou para se adaptar nesse novo layout? Exatamente 1 hora. 1 hora a gente conseguiu montar um novo layout, porque esse caso a gente sabia que ia devolver para a mensageria dele, né? Muito mais fácil, né? Passa por aqui e devolve para a mensageria. Em 1 hora fizer uma parte técnica, é claro que tem teste ainda para ser feito, mas isso é a parte já do próprio projeto, né? Mas a parte técnica foi super rápida. E a classificação tributária, essa rotina que eu comentei com você. Então, sempre passar, né? Então, quanto mais depende muito da característica do cliente. Esse primeiro cliente que eu comentei com vocês, ele passou 1 ano de nota fiscal. Ele precisava de 1 ano? Não, mas a gente acabou pegando a operação que ele não fazia 6 meses, né? Então foi bom. Se ele pegasse só 3, muitas vezes não pegaria uma operação que ele fez há 6 meses atrás, né? Para ele saber, porque essa é a diferença, né? Porque o que é o nosso desafio? Eu não posso chegar lá em janeiro e de repente ver uma operação que não está prevista. Ah, mas o sistema vai fazer. Mas se por acaso ele precisar de uma revisão da regra, o usuário tem que estar... Vai receber, claro, dentro do trabalho do nosso suporte, um comunicado dizendo o seguinte, tem tal operação, que tem tal produto, qual que é a classificação tributária? Tem 3 opções, escolhe uma para mim. Né? Então, a gente tem um workflow para isso também. Tá? A gente montou um workflow para que o usuário responda. Se ele responder através de um e-mail, ele vai responder. A hora que ele responder, já teoricamente, eu libero o processo de emissão daquela nota fiscal. Tá? Então, a gente tem... E a velocidade, né, Cabral? Agora a gente está falando, dependendo do cenário da parte técnica. Porque da parte funcional, né, se o cliente me entregar, igual agora, a gente teve um caso que a gente fechou sexta-feira, o cliente trabalhou durante o final de semana, gerou também 3 meses de XML de 2 empresas, e hoje de manhã a gente já está fazendo a classificação tributária dele, enquanto ele está rolando uma comunicação com o Oracle, né? Que era uma comunicação dele, que ele tinha montado com o Oracle. Claro que depois a mensageria é uma mensageria conhecida, nós vamos mandar para uma mensageria conhecida, né? Então facilitou a nossa vida também. Tá? Não, acho que essa facilidade de uma semana. E essa facilidade de conectividade, ela é muito importante, né? Conseguir conectar, trazer de um lado, levar para o outro. Mesmo com o desafio agora de janeiro, e tem muita gente que a gente sabe que, estou preparado e tal, mas a gente ainda vai ter muito trabalho a partir de janeiro, né? Porque tem muita gente que vai precisar ir atrás, recorrer a soluções como essa, porque sempre vai ficar alguma coisa de fora, né? É um processo de mudança, eu sei que é um ano teste, como o governo diz, mas a gente tem que estar apto, né? Tem que emitir esse XML com essas novas tags para não sofrer as penalidades, né? É que nesse momento, né, Cabral, se você olhar assim, puxa, mas se eu mandar com a nova tag, eu tenho que mandar com a classificação tributária, né? Eu vou mandar ela errada? É uma dúvida, né? Eu vou ser penalizado se eu mandar errado, né? Ninguém tem resposta a essa pergunta, né? É só colocar as tags, né? Então tudo bem. Agora é só colocar as tags? Não é só colocar as tags, né? Porque a informação tem que estar correta, né? E mesmo todo mundo, né, no início, né, falando, vou colocar lá 001, né? Mas tá bom, e aí, né? Você vai estar certo ou você vai estar errado, né? Isso exatamente. Que é nossa. Efetivamente então, é a 001, não é, né? Eu concordo. Então, como a gente criou até esse processo que acelera, né? Esse processo, né? Acho que tem a Jade está passando por uma experiência em conjunto com a gente também no cliente, onde ela está testando até a transmissão do XML, está sendo muito legal. Acho que uma experiência para a gente está sendo super válida, que é testar, né? A saída também, né? E, então, como experiência legal para medir um pouco, né, a performance, como isso é fácil ou não, que aquele trabalho nosso de comparativo de XML facilitou muito a vida do usuário, porque senão, imagina, a Dunf não tem os campos da DBS CBS, né? Então, vai imprimir a Dunf e não consegue enxergar nada, então é bem no visual, né? Então, isso é um trabalho que vai ser feito.
Eu queria que a até Jade... contribuir. Isso, é isso que eu queria falar, que você falasse um pouquinho, Jade, da sua experiência, dos processos que a gente está rodando ali junto com os nossos clientes, por favor. Sim, eu queria contribuir dizendo que a ferramenta é muito intuitiva, então, a partir do momento que você tem ali o primeiro passo a passo ali de como subir a nota, onde que você tem o relatório de comparação, de transformação de uma nota sem reforma tributária para uma nota com reforma tributária e a comparação de uma nota com reforma tributária e como ela seria traduzida pela ROC, né? É um trabalho muito completo, muito intuitivo, que ajuda bastante a gente entender se estão sendo preenchidas todas as tags minimamente necessárias, se o cálculo ali dessas novas tags estão sendo realizados corretamente, de acordo com o que é esperado pela calculadora do governo. E tem ajudado bastante a gente nas análises dos documentos do cliente e das operações. Outra coisa que é bem relevante da ferramenta é a questão da possibilidade de nichar as operações, né? Porque cada cliente, de repente, precisa tratar o produto de um jeito específico, precisa tratar o produto como uma suspensão, porque pelo uso específico daquele produto, ele é sujeito a suspensão, ou pelo nicho da operação da empresa, ele tem direito a algum benefício fiscal que ainda está sendo aplicado. E ela também, já passei por situações que ela identifica quando, por exemplo, algum NCM ali já saiu de vigência, já não parou de ser utilizado, sei lá, desde 2016. Então, ela é bem completa em diversos níveis. Tem ajudado bastante a gente aqui. Não, até, muito pessoal, legal, existe algum caso, né, quero fazer o caso da sucata, né? De repente ele cria um código de produto de venda, né? E não tem código, né? Porque a sucata não tem código, Exato. muitas vezes. Aí ele cria um código, né? Então ele pode até entrar nessa exceção. De repente, se ele criou aquele código, tem um caso do cliente que colocou CFOP 5649, o código de produto é esse dele. Então a gente já sabe, a gente cravando o código de produto aqui, a gente mapeia, já sabe qual que é a classificação tributária que ele vai colocar naquela operação. Então a gente conseguiu fazer um trabalho bem específico, né? Onde que a Jade comentou, de fazer isso de acordo com a cara do cliente, né, das operações dele, na realidade, né? Isso Exato, só... entende bem a operação do cliente, isso aí. Exato, e acho que isso retrata aquilo que a gente falou no início, né, do nosso webcast. É um cenário tributário diverso, tem regras, as regras não são as mesmas para todas as empresas, você vai ter ali uma questão que você tem que especificar para o teu negócio, e isso é muito importante ter essa flexibilidade, né, porque sem essa flexibilidade você não consegue calcular ou chegar no objetivo final de forma correta, né, isso é bem importante realmente. Cazu, acho que assim, tem algum outro ponto que você gostaria de explorar, de abordar? Acho que você deu uma visão geral da ferramenta, a gente conseguiu falar de todos os aspectos. Eu sou um pouco suspeito para falar, porque assim, eu tenho usado bastante a ferramenta junto com o time aqui também, e tem atendido as expectativas. A gente tem usado em situações de casos de teste de XML para alguns clientes que a gente está acompanhando o processo de implementação, a gente pega lá os casos de teste, muitas vezes o resultado que sai da ferramenta, ele é um resultado, o resultado não bate com o RP, você vai olhar no RP do cara e realmente está errado, ele faltou alguma informação, ou tinha alguma tag incorreta, mas tem algum outro ponto que você gostaria de abordar, de trazer aqui para a gente? Eu acho que o ponto que também está caindo, né, Cabral, é o lance da validação do XML de fornecedor, né? A nota fiscal de serviço, acho que, na minha opinião, acho que vai ser um dos maiores focos, tá? Porque em função da NBS, tá? Então, em função de que, por quê, né? Porque lá na frente a NBS é que vai definir o crédito naquele serviço, né? Para a empresa, né? Porque é a característica do serviço que está sendo aplicado, né? Então, ali que vai definir se você é o consumidor final daquela operação ou você ainda está usando dentro da sua operação, né? Então, acho que isso é um dos pontos que são relevantes. Mas aí também começou a aparecer, né? Porque já tem
algumas empresas, né, meio que estão obrigando, já soltaram até carta, né, dizendo, eu quero receber o XML com IBS e CBS. Né? Por que ele fez isso? Porque o sistema dele que está recebendo não consegue receber um documento diferente. E se a pessoa colocou, não precisa ter esses campos, complicou. Só que em janeiro, o que vai acontecer? Se o cara emitir na versão antiga, né, na versão atual, né? Como que isso vai acontecer, né? Então, imagine, de repente, eu posso estar parando uma operação que pode ser de um fornecedor pequeno, né? De repente, o fornecedor pequeno não se preparou e vai emitir o documento atual, né? Então, tem alguns, esses são os alertas, né, que vão existir de como que se pode validar isso, né? Claro que todo mundo, teve muita gente, tentou já pedir para o fornecedor, me manda uma nota fiscal, já com a característica, mas muito pouca gente conseguiu fazer isso, né? Mas acho que tem sido, o alerta, eu acho que você não tem nem... E para serviço também, pode né, falar, Cabral? A parte de serviço que é mais crítica, porque você tem layouts diferentes, né? Você vai ter situações diferentes agora, né? Que dependendo do cara tá lá no ambiente do Gov, né? Então, isso que eu acho que vai ser o desafio, tá? E validar a NBS. A NBS vai ser a chave para toda a base de tributação. Não, entendo perfeitamente. Eu acho que serviço é uma dor diferente mesmo, que eu tenho observado junto com os nossos clientes aqui. Entender essa questão toda de classificação, essa questão do crédito, né? O crédito passou a ser amplo, antes você não tomava crédito de determinados serviços, agora você pode tomar. Então, tudo isso vai fazer parte dessa jornada que a gente tem aí que enfrentar nos próximos anos. Não, muito legal, Cazu. Eu acho que da nossa parte, as dúvidas, as perguntas, acho que as coisas que a gente tinha que bater um papo ali eram mais essas. Eu acho que a gente pode se colocar à disposição da nossa audiência e a todo o pessoal. Sim. Esse vídeo vai ficar publicado no YouTube. Quem tiver dúvida, pode acionar a gente, acionar a KT, acionar o pessoal da PwC aqui, mencionar, eu, a Jade, para a gente ajudar vocês nessa jornada. A gente sabe que a jornada é longa, são 7 anos, mas vai dar tudo certo no final, né? Acho que a gente vai conseguir chegar lá, né? Sim, acho que tem um grande trabalho de adaptação do próprio usuário, né? Porque ele vai sair, né? Já o ano que vem, pelo menos o CBS, né? Eliminando PIS e COFINS não vai ter. Primeiro que elimina o SPED de contribuições, né? Então o processo de apuração passa a ser já na apuração assistida. Então já vai ser uma grande experiência em 2027, no ano que vem. Né? Para mim, já estou contando que já estou em 27. Eu também já estou assim. O ano que vem, para mim, já é 27, porque esse ano, né? Apesar de a gente ainda estar no dia 15 do 12, Não, mas é exatamente isso mesmo. E o mais, talvez, complexo é que pelo período de 6, 7 anos, você vai ter que conviver com as duas coisas, né? Apuração assistida para os novos tributos, apuração antiga para os tributos que ainda existem, né? Até tudo isso convergir para um cenário único lá no final de 33, né? Então tá ótimo, Cazu. Eu queria então pedir para você e a Jade fazerem os agradecimentos finais para a gente encerrar. Jade, se você quiser começar depois do Cazu. E aí eu encerro para a gente seguir aqui com os nossos desafios diários, que tá pegando fogo. Apesar de já ser 15 de dezembro, não tem moleza, não. Vai lá, Jade. Exatamente. Essa reta final de dezembro aí promete muitas surpresas. Queria agradecer toda a audiência, o pessoal que vai assistir depois. Me coloco à disposição junto com o Cabral, junto com o Cazu, para auxiliá-los aí no que vocês precisarem em relação à reforma tributária, em relação a outros temas de tecnologia. Queria agradecer a participação aqui, o Cabral ter me convidado para participar. Queria agradecer ao Cazu pela explicação aí da ferramenta. E é isso, pessoal. Bom resto de final de ano para vocês. Obrigado, Jade. Vai lá, Cazu. Primeiro, agradecer, né, pessoal, pela participação de todos aí também. Agradecer, Cabral, Jade, pela oportunidade. A gente está aqui justamente, o momento nosso, assim, do próprio governo, trazendo toda hora uma novidade. Né, queria passar para vocês, né, a KT é uma empresa que também tem uma grande agilidade no desenvolvimento, esse é o nosso segredo, esse é o segredo, a nossa velocidade. Além de ter, né, uma base tecnológica moderna, né, que eu falo já muito atualizada, usando muitos conceitos aí que podem, né, daqui a pouco nós vamos estar aplicando técnicas já de uma forma mais tranquila, né, no nosso dia a dia. A gente já começa podendo ajudar como fazer isso para todos. Tá? Então, primeiro, obrigado aí
você falou, bom, não sei se vai ser um bom Natal para todo mundo ou não, né? A gente vai descobrir daqui a pouco, ou tem gente trabalhando no final do ano, né? Mas estamos aí para poder ajudar vocês todos, né? Estamos aí para... Que é o momento, é isso aí. Obrigado, Cazu. Obrigado, Jade. Eu acho que assim, tem que encarar como um bom Natal, não tem jeito, né? Vai ser um Natal diferente, desafiador. O próximo também tende a ser, né? Por causa da virada efetiva ali. Mas depois a gente vai se acostumar e por 7, 8 anos a gente brinca até em alguns eventos que a gente participou. Pode falar, Cazu. Que a gente, não, assim, a gente vai estar craque em mudança de cálculo. Exatamente, eu acho que assim, só agradece a família, dá um beijo na família e fala, esse Natal aqui, os próximos 7 eu vou passar com a reforma tributária, mas 7 anos passa rápido, né? Mas, pessoal, brincadeiras à parte, agradeço a todos, agradeço o Cazu e pela experiência, por todo o conhecimento, de todos esses anos aí que ele tem de mercado e cada vez que a gente conversa é sempre um aprendizado conversar com você, Cazu. Queria agradecer essa experiência, agradecer a audiência e a gente está aí para ajudá-los no que for preciso, no que a gente puder fazer pela reforma, tá bom, pessoal? Uma excelente semana a todas e até a próxima. Um abraço. Valeu, tchau, tchau. Um abraço, tchau. Tchau. Tchau, tchau.